né? Que a tração T3, ela tem a mesma intensidade do peso do nosso semáforo aqui, né? Então, no caso aí, como o peso ele garante para nós que vale 100 newtons, a gente já descobre aqui que essa T3 vale 100 newtons, já respondendo uma parte do item B. Bom, o que eu acho bacana nesse tipo de exercício é vocês vão sempre olhar um ponto em comum para todas as forças. Estão vendo aqui, ó? Essa bolinha preta que eu pintei para vocês? Todas as forças estão agindo naquele ponto. E é naquele ponto que nós vamos trabalhar. Vem aqui com o tio, ó. Eu vou colocar aqui para vocês como referência um eixo Y e um eixo X. Tudo bem? São as nossas referências aí, caso a gente tenha e vai ter que, né, fazer a decomposição de vetores aí. Então aqui nós temos como referência eixo X e eixo Y, belezinha? E agora você coloca as forças que você tem ali, ó. Olha que bacana. Puxando esse ponto inclinado para cima aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais grosso. Puxando esse ponto inclinado para cima aqui, ó, nós vamos ter a força T1 puxando inclinado para a direita, nós vamos ter a força T2 e puxando na vertical para baixo esse mesmo ponto, nós vamos ter a força peso desse semáforo, que esse nós conhecemos até o valor já, né? Vale 100 newtons. Eu não posso colocar aqui a força T3 que está puxando aí? Pode, a gente já viu que a T3 é a próprio peso, né? É a força transferida ali para aquele ponto, já que está todo mundo em equilíbrio, certo? Bom, meninos, a partir daí, aonde estão os ângulos, peão? Como é que a gente faz para ver os ângulos? Os ângulos? Olha só, lá na tua figura que foi fornecida pelo exercício, eu vou te traçar o eixo X que nós temos ali, ó. Tá vendo o eixo X que nós temos ali na figura, no desenho que eu fiz? Tá aqui, ó. E aí vocês vão usar uma regrinha que normalmente a matemática chama a regra de Z do Zorro. Olha aqui pro tio, ó. Ó o Z do Zorro aqui, ó. Lembra de ângulos alternos internos? Entre T1 e a linha horizontal, o ângulo vale 30 graus. Então vamos colocar lá, ó. Entre T1 e a horizontal, nós sabemos que esse ângulo vale 30 graus. Faz o Z do Zorro também agora, ó. Só que lá pro T2, olha que bacaninho, ó, ó, ó. Ó o Z do Zorro da matemática lá, ó. Ângulos alternos internos aqui também, né? Se aqui em cima é beta, aqui embaixo também é beta. Portanto, nós sabemos que este ângulo aqui, entre T2 e a horizontal, vale 60 graus. Belezinha? É, peão. A outra figura ficou meio ao contrário aí, né? Sim, ficou ao contrário, mas a gente não precisa confiar na figura e sim nas informações, certo? Mas eu inverti tudo mesmo. Mas não tem problema. Meninos, a partir de agora, como todas as forças, elas não estão, nem todas, né, estão presentes ou no eixo Y ou no eixo X, algumas delas estão fora desse eixo, é mais adequado que vocês façam a decomposição de vetores aqui. Então vem com o tio, ó. Eu vou decompor o vetor T1, achar uma componente em X e também uma componente em Y. Lembre-se que essa linha aqui, ó, para poder determinar o tamanho das componentes, você faz linha tracejada ou pontilhada para não confundir com o teu vetor, tá? Ela serve para determinar, ó, o tamanho da componente em X e o tamanho da componente em Y. Então aqui nós vamos ter a T1 em X e a T1 em Y. Mesma coisa, vamos fazer com o vetor T2. Olha que bacaninha. Eu vou passar uma linha auxiliar achando uma componente em X e uma, de preferência paralela ao X, né? E uma componente em Y. Então essas linhas aqui servem para determinar o tamanho, né, de cada uma das nossas componentes. Aqui vai estar no eixo X e aqui vai estar no eixo Y. Belezinha? O nome delas, como é a T2 no eixo X, vou chamar de T2X. E essa daqui é o T2 no eixo Y. E não se esqueça, quando você decompõe o vetor, esquece da resultante. Agora você está trabalhando com a tua componente. Você transformou aquele vetor resultante em duas componentes. Do outro lado a mesma coisa, ó. Esquece o T1, tá? Você não está trabalhando com ele, você está trabalhando com as componentes do T1. Bom, meninos, a partir daí é que nós vamos resolver o item A. Olha que bacana. O item A para nós, vou colocar mais grosso aqui.
ele pede para falar em qual situação, né, as tensões no fio 1 e fio 2 serão iguais. Bom, vamos lá. Olhando na direção X, olha só, em X, nós podemos falar que quem puxa para cima, para a direita, tem a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda. Ou seja, o T1x, ele tem que ter a mesma intensidade do T2x. Afinal, o nosso sistema encontra-se em equilíbrio, certo? Você tem um semáforo pendurado numa situação de equilíbrio. Pião, mas quem que é o T1x, quem que é o T1y, quem que é o T2x e quem que é o T2y? Vamos desenhar esses caras? Vem cá. T1x é sempre o vetor que você está decompondo, que é o vetor T1 vezes seno vezes cosseno. Então olha aqui, ó, entre o T1 e o T1x, ó, tá com o ângulo de 30 graus entre eles, portanto é com 30 graus. Olha o T1y, que bonitinho. É o vetor que eu estou decompondo, que é o vetor T1. E agora olha entre o T1 e o T1y, perceba que está sem o ângulo de 30 graus, né? Então esse daqui é o seno de 30. A mesma coisa nós vamos ter para o T2, né? O T2x é o vetor que eu estou decompondo. Quem que eu decompus aqui? O T2. E o T2x veio com um ângulo de 60, né? Então o T2x é o T2 cosseno de 60. Enquanto isso, o T2y vai ser o T2, que é o vetor que eu estou decompondo, sem o ângulo de 60 graus, né? Então vai ficar 160 graus. Belezinha? A partir daí, meninos, aliás, aqui para nós, né, seria alfa e beta ainda, né? Porque a gente no item A não tem os valores dos ângulos, tá? Então vamos colocar aqui, onde é 30 seria o ângulo alfa, e aonde é o 60 seria o ângulo beta para nós, belezinha? Então a gente vai ficar que o T1x é o T1 cosseno de 30, no caso aqui o 30 é o alfa, né? Tudo isso teria que ser igual ao T2x, que é o T2 cosseno, T2x cosseno de 60, no caso 60 é o beta. Meninos, para que T1 fosse igual a T2, vocês concordam que se o T1 for igual a T2, eu posso cancelar o T1 com o T2? E aí eu vou descobrir que o cosseno de alfa tem que ser igual ao cosseno de beta. Ou seja, em outras palavras, para tudo isso ocorrer, o que ele pede no item A, o ângulo alfa tem que ser exatamente igual ao ângulo beta para nós. Fechou? Óbvio que vocês não precisavam fazer tudo isso de conta nesse item A, tá? Você poderia apenas pela simetria falar, para que seja simétrico e tenha-se a mesma situação de um lado e do outro, os ângulos também precisam ser iguais. Essa explicação já era suficiente usando o termo simetria aí, beleza? Agora o item B. O item B nós vamos precisar de tudo isso que a gente fez aí pro item A, tá? Das componentes, do desenho e tudo mais. No item B ele quer saber, considerando que os ângulos são 30 e 60, né? Quais as tensões no cabo 1, 2 e 3? Então olha cá. Todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para baixo. Então, trabalhando em Y, olha o que nós vamos ter. T1Y puxando para cima, mais T2Y também puxando para cima. Tem que ter a mesma intensidade de quem puxa para baixo, que é o peso para nós. Certo? Quem que é o T1Y para nós? Nós vimos aqui, ó, é o T1 vezes o seno do ângulo alfa, que agora no item B ele considera o alfa valendo 30 graus, mais o T2Y, que está aqui embaixo, ó, é o T2 vezes o seno de beta, que no item B ele considera o seno de beta valendo 60. Tudo isso igual ao peso do corpo, que é o peso do semáforo ali. Meninos, perceba que nós estamos com uma equação e duas incógnitas, né? A gente não conhece o T1 e também não conhece o T2. Então, se eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de uma segunda equação. Aonde que eu vou achar a segunda equação? Aqui, ó. Opa. Volta um pouquinho. Aí, na direção X. Que nem a gente fez ali em cima, ó. Então, eu vou poder falar, ó, que T1x é igual a T2x. Nós já sabemos disso na horizontal, certo ou não? Aí eu vou poder falar então que o T1 cosseno de 60, aliás, cosseno de 30, é igual ao T2 cosseno de 60. Porque o T1x, nós vimos lá, ó, é o T1 cosseno de 30 graus
Tudo isso igual ao T2, x, que vai ser T2 vezes cosseno de 60 graus. Olha que bacana. O cosseno de 30 nós sabemos que vale raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual ao T2 vezes cosseno de 60, que vale meio. Esse 2 corta 2. A relação em x serve para nos mostrar que o T2 ele equivale a raiz de 3 do nosso T1. Então agora eu tenho uma segunda equação com as mesmas duas incógnitas, né? E agora eu só vou substituir. Então olha que bonitinho que vai ficar. Nós vamos ficar aqui que o T1 seno de 30, em que seno de 30 vale meio, mais T2. Mas quem que é o T2 para nós? Nós acabamos de ver aqui, ó. É raiz de 3 vezes T1. Tudo isso vezes o seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual ao peso, que nós sabemos que vale 100 newtons, certo? Então nós vamos ficar T1 vezes 1 é T1, dividido por 2, fica meio T1, mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então fica 3 vezes T1 sobre 2. Tudo isso igual ao peso, que vale 100 newtons. Meninos, percebam que aqui é o mesmo denominador. O denominador é comum, certo? Então vai ficar no mesmo denominador 1T1 mais 3T1 vai dar um total de 4T1 sobre 2. Tudo isso igual ao peso, que vale 100 newtons. O 4 dividido por 2 dá 2, né? E aí esse 2 passa dividindo, a gente descobre que o T1 é 100 dividido por 2, que vale 50 newtons. E o T2, peão? Bom, agora que você achou o T1, você pode voltar na primeira equação que você encontrou, que está entre as linhas pretas ali, ou você pode ir na mais simples, na segunda equação que está entre as linhas vermelhas. Olha lá, ó. O T2, ele é igual a raiz de 3 vezes o T1. Só que você acabou de descobrir que o T1 vale 50, então fica 50 raiz de 3 newtons. Se alguém quiser, o raiz de 3 é aproximadamente 1,7, e aí você faz 1,7 vezes 50, isso vai dar aproximadamente 85 newtons para vocês. Fechou, meninos? Dessa forma nós temos a resposta do T1, temos a resposta do T2 e o T3, que nós já sabemos desde o começo, que tem a mesma intensidade do peso, né? É o peso que está atuando ali no fio 3, que vale 100 newtons. Trabalhosinho, né? Mas eu fui bem devagar. A gente teve no começo até as explicações aí com relação aos ângulos e tudo mais. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisinha. Acabou o exercício, tá? Se você quiser desligar o vídeo, pau na máquina, se você já entendeu. Mas a gente consegue resolver esse mesmo exercício, meninos, nesse quadrinho aqui. Olha que bacana. O item B, obviamente. Olha que bacana. São 3 forças atuando. T1, T2 e a T3, que nada mais é que o peso para nós. O ângulo aqui, no item B, ele fala que vale 30 graus, esse ângulo alfa, 60 esse ângulo beta, e isso significa que para formar 180 graus, o terceiro ângulo aqui entre T1 e T2 com certeza vale 90 graus. Certo ou não? Então olha o que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui, ó, o T2, que é inclinado para cima, cabeça na bundinha do T1, que é inclinado para a esquerda aqui, ó. E cabeça na bundinha, por sua vez, do peso. Ou seja, eu estou associando os 3 vetores pela regra da poligonal. Óbvio, né? Que como a resultante vale 0, a gente percebe que essa poligonal se fecha sozinha, né? Assim não tem resultante. Ian, como é que eu sei que a resultante vale 0 mesmo? Porque o teu sistema está em equilíbrio. Mas, peão, quanto é que vale os ângulos aí nesse triângulo? Bom, entre T1 e T2, nós vimos ali que vale 90. Entre T2 e a vertical, entre a T2 e a vertical, quanto será que vale, hein? Vem cá. Entre a T2 e a horizontal não vale 60? Então, entre T2 e a vertical vale quanto? Vale 30, é o complementar. E se aqui é 30, com certeza lá em cima não vale 60. Meninos, vocês lembram do triângulo na matemática? Esse daqui, ó.
ângulo 90 graus, aqui tem um ângulo de 30 e aqui tem um ângulo de 60. Lembra que oposto ao 30 é o x, oposto ao 60 é o x raiz de 3 e oposto ao 90 é o 2x? Acabou. Acabou o teu exercício, ó. Se você já sabe que o peso vale 100 newtons, esse é o 2x, certo? Oposto ao 30 é o x. Peraí, então é metade do 2x. Então o T1 é metade de 100. 50 newtons. Ah, mas o T2 aqui, oposto ao 60, é o x raiz de 3. Então é o x, que é 50, vezes raiz de 3 de newton. E acabou, ó. Achou as três forças. Só fazendo o triângulo de força, sem achar componente, nada disso, tá? Peão, poderia fazer seno, cosseno e tangente? Pode brincar à vontade aí. Triângulo de força em situação de equilíbrio. Sempre vai dar certo? Não, não é sempre. Mas, senhores, em 95% dos exercícios que aparecem para vocês, tem algum caminho nesse estilo aqui. Fechou? Espero que tenha ajudado aí. Grande abraço a todos.